Dia 40. Estrela da Morte. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15, 55. A estação de batalha, conhecida como Estrela da Morte, é a maior realização do Império em sua missão de conquistar a galáxia pelo medo. Uma grande nave com 120 quilômetros de diâmetro, que possui um grande exército dentro dela, com soldados e Stormtroopers, caças e tudo aquilo que seria necessário para exterminar qualquer resistência ao seu imenso poder. O maior trunfo desta estação é o grande canhão laser em seu interior, composto por cristais Kyber, o mesmo que um dia dava vida aos sabres de luz dos Jedi. Seu poder é tamanho que é capaz de destruir planetas inteiros, como de fato acontece com o planeta natal da princesa Leia Organa, Alderaan. O engenheiro Galen Erso, que executou parte da obra, deixou propositalmente uma falha no sistema, um ponto fraco que poderia destruir toda a imensa estação militar. A equipe Rogue One resgata essas informações e as envia para a Aliança Rebelde, que consegue, com esta informação, destruir a Estrela da Morte. Luke Skywalker, pilotando um dos caças da Aliança, consegue dar um tiro certeiro direto ao núcleo da estação, acabando temporariamente com o problema. É interessante que após a destruição da primeira, uma segunda Estrela da Morte começa a ser construída pelo Império, sendo mais uma vez destruída pela Aliança, evento este que marca o fim do governo de Palpatine, ou pelo menos é o que achamos até o final do episódio 8 da saga. Ela ficou tão famosa que houve um abaixo-assinado com mais de 25 mil assinaturas nos Estados Unidos pedindo que o governo construísse uma estação similar para a proteção da América. O governo entrou na brincadeira, dizendo que não estaria nos planos dos Estados Unidos a destruição de planetas. A Estrela da Morte é um excelente elemento para a nossa reflexão de hoje, uma estação de batalha aparentemente indestrutível, com apenas uma falha que só poderia ser vencida por uma pessoa que soubesse de sua existência. Será que ainda estamos falando sobre Star Wars? A morte tornou-se o principal adversário da humanidade após a queda de Adão e Eva, descrita em Gênesis capítulo 3. Desde então, um plano impecável foi desenvolvido por Deus com diversos sinais ao longo da história bíblica. Este plano envolve a vinda de um Salvador para a humanidade caída. Como um magnífico projeto de engenharia, a humanidade recebeu diversas pistas sobre quem seria este personagem misterioso, como, por exemplo, que ele seria da descendência de Abraão, Gênesis 18:18, que seria da tribo de Judá, 2 Reis 19:30, e da raiz de Davi, Isaías 11:1. Existem muitas outras referências a Cristo no Antigo Testamento, mas essas três nos ajudam como exemplos. A vinda de Jesus à Terra foi um cumprimento do plano de redenção da humanidade. Enquanto os judeus aguardavam o Messias político que traria a restauração da glória política da monarquia judaica, Jesus veio como um servo sofredor, Isaías 53. Jesus obedeceu até o fim e cumpriu sua missão, oferecendo-se como um sacrifício vivo em favor do pecado da humanidade. Como recompensa pela sua obediência ao Pai, este inimigo, que era aparentemente indestrutível, foi completamente aniquilado através do sangue derramado na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Atos 2, 24. Para concluir esta obra, gostaria de usar uma das mais lindas declarações de Cristo em toda a Bíblia, que faz um interessante contraponto com a Estrela da Morte. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22:16. Desafio. Após esses 40 dias falando sobre Jesus, chegou a hora de colocar em prática o que você aprendeu. Anote em algum lugar pelo menos 10 atributos e características de Jesus que você descobriu aqui ao longo dos últimos 40 dias com Star Wars. Deus o abençoe em sua jornada.
Que a força de Cristo esteja sempre com você.